A paz de Deus, meus queridos, minhas queridas irmãs, irmãos, estamos aqui novamente para continuar o nosso estudo, eu e irmã Meire, e vocês aí do outro lado, né? Um abraço forte em cada um. Boa tarde a todos vocês, vamos continuar a nossa leitura. Ou bom dia, né? Ou boa noite. Ou boa noite. A nossa leitura no capítulo 6, como nós vimos o capítulo 5, Paulo chamando a atenção daqueles irmãos por causa daquele jovem. Aqui ele vai dar umas instruções, né? Ensinar como também. o cristão dele naquela época lá, e serve para nós, devem agir, né? Porque no versículo 17 a gente vai ver lá por que essas coisas aqui não podem acontecer entre nós cristãos, né? Vamos lá, pode No meio da comunidade, ler. né? No meio da nossa Então comunidade. vamos lá. Pegue sua Bíblia e vamos ler. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeia aos que são de menos estimas na igreja ou na comunidade, né? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Ou o dano, né? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano, e isso aos irmãos. Entre os próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha o 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas nós já sabemos que é o reino de Deus, né? Nós já até Gravamos um vídeo aí, né, sobre a isso, respeito. né? Porque as pessoas que vivem com essas práticas aqui, elas não vivem em paz. Não vivem em paz. Então, não tem alegria, né? E o apóstolo Paulo, tanto como ele deu esse conselho para a igreja lá dos Gálatas, ele estava dando aqui para essa comunidade dos Coríntios, porque essa do Corinto aqui ainda era pior, porque é uma igreja carnal, muito mais carnal do que a lá dos Gálatas, né? E o 11 diz assim: e é o que algum tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glória, Pois né? Eles já estavam, já tinham recebido o evangelho, mas como em toda a comunidade que estamos lidando com o ser humano, sempre verdade. tem os contras. Alguns que ainda precisam ainda se sentir justificado por Deus. Então, né? ele mandou essa carta justamente para que eles olhassem entre eles o que estava acontecendo lá, para se consertarem, né? Porque eles não podiam colocar um contra os outros, eles estavam... Viviam em pé de guerra, né? Viviam em pé de guerra, brigando, e teria que ter alguém sempre ali, acalmando os E ânimos. sempre fazendo algo de errado, né, irmã? Vamos continuar E para aqui. quem tem Deus no coração, não pode estar assim, né? Agindo dessa forma, né, irmã Meire?
Aí o 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, era o apóstolo Paulo falando, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele tinha o fruto do Espírito, domínio Glória a próprio, Deus, então verdade. tinham que dominar. O que tinha, né? Porque nem todos tinham, né? É verdade. Os alimentos, aí ele diz assim, aí ele usa uma metáfora, né? Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Tanto o alimento Aí se sei. destrói, como o corpo que recebe o alimento, o Eu estômago, sei. né? Porém, o corpo não é para a impureza, mas Viu? para o Senhor. E o Oh, Senhor para o corpo. Glória a Deus. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, Glória a Deus. né? E eu, se eles tinham a mente de Cristo, né, não podia andar com essas práticas, né? Verdade. Obras da carne, né? Obras da carne. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, né? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Oh, glória a Deus. Viu? Né? Então, quando nós estamos bênção, unidos, né, nós somos irmã? um espírito com ele. Glória a Aí, Deus. aí o apóstolo Paulo aconselhando eles, continua, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? O corpo faz parte do Espírito Santo. Então, o nosso corpo, com o corpo de Cristo, é um espírito com ele, né? Espírito com Porque ele. fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oh, glória. Então, que maravilha, se né, nós irmã? estamos com o fruto do Espírito, Verdade. nós estamos só lendo o que o apóstolo Paulo É. estava passando para aquela... E a gente glorifica a Deus pra aquela por comunidade. reconhecer, né, que aprender que o nosso corpo é templo do Altíssimo. Do Altíssimo. E Né? somos Verdade. o nosso corpo, o Por versículo isso 17, que ó. o nosso corpo deve estar preparado, né, irmã? Porque para ser o templo de Cristo, Cristo é santo, né? E a gente, ele não vai habitar num corpo sujo, né? Aí ele diz assim, ó, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Com ele. Eita, que coisa linda, Maravilhoso. né? Maravilhoso, viu, A amados? gente, aí o apóstolo Paulo aqui, Isso é bom, aconselhando, viu? Isso é bom. dando ali uma carta para eles, para ele observar o que eles não podiam praticar nas suas carnes. Verdade. Até porque eles conheceram o Evangelho, e o Evangelho é boa notícia. Boa notícia. Quem está no Evangelho não está em práticas. A gente está no corpo de carne, mas nós estamos com o Espírito, com os frutos do Espírito. E quando a gente vai se envolvendo, recebendo este pão vivo, que é a palavra de Deus, aí a gente se sente assim tão bem. A gente tem o se domínio sente próprio. justificado, se Tem o sente domínio- perdoado, Tem um né? domínio próprio, pois se e vivemos se sente livre. transformado pelo o poder do Evangelho. E nós vivemos livre Graças em Cristo a Deus. Jesus. o Reinando Espírito em Santo vida. Reinando em vida e Glória comandando a a Deus. nossa vida. Graças a Deus Nós por vamos isso, né? dar uma paradinha nesse vídeo aqui, vídeo. né? E vamos continuar o capítulo E 7. desejando a paz para você. E Cada creia, um. meu irmão, que você é o templo do Altíssimo, é o templo do Todo-Poderoso, E o templo de Deus é o templo vivo. vivo. Glória a Deus. E essas nossas vidas glorifica e exalta o nosso Papai. Fique na paz. Fique na Cada um paz. de vocês, na paz do Altíssimo. Abba, Pai. Abba. Glória a Deus.